Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, meus amigos, a você que já é inscrito nesse canal, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Eliosmar, sou servo do Senhor. Antes de qualquer título, eu sou servo do Deus Altíssimo. E eu estou aqui trazendo uma série de vídeos na carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós iremos falar sobre a grande batalha, a grande luta dos foras da lei, no bom sentido. Lá no capítulo 6, nós vimos ali que a liberdade chegou, a liberdade da ditadura, nós fomos livres, mas agora nós enfrentamos uma outra dificuldade, que é viver para Cristo, mas ao mesmo tempo vivendo em dois mundos diferentes. Se você não é inscrito no canal, você se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo se você gostar. Faça com que outras pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Eu não estou aqui, não quero que você me dê dinheiro, não quero nada, simplesmente quero que você se inscreva no canal. Você se inscrever no canal, você está me ajudando a que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Amém? Então é isso aí, deixa o teu joinha, deixa o teu gostei, ative o sininho de notificações para ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos. Capítulo de número 7, mas antes eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua família, pela tua casa, não sei como está a tua vida, mas eu quero orar. Eu oro no início e oro ao final do vídeo. No final, eu quero que você pegue o teu copo com água, coloque do teu lado, eu irei orar, fazer a oração da fé e em nome de Jesus, se você estiver enfermo, se você estiver atormentado, não importa o que você está passando, ao tomar esta água, o Espírito Santo de Deus irá descer, irá vir sobre a tua vida e você será curado e liberto para a honra e a glória do Senhor. Oremos, soberano e eterno Deus. Pai, eu entrego nas tuas mãos, meu Deus, a vida de todas as pessoas, Pai querido, que estão, meu Deus, tendo acesso, que vão ter acesso a este vídeo. Meu Deus, abra ali os entendimentos, abra o coração para a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa me usar de forma poderosa e grandiosa, com grande poder e autoridade neste momento, para que vida seja alcançada, para que vidas sejam libertas para a honra e a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, então é isso. Capítulo 7, eu quero que você leia comigo o capítulo 7. Nós vamos desbravar hoje um terreno bem sinuoso aí, que é a luta do cristão para andar na presença de Deus, mas ao mesmo tempo tem alguns desejos, tem algumas vontades que é meio complicada. Quer fazer o bem, mas não faz, né? Então, nós iremos falar sobre isso hoje. Capítulo 7 diz assim, o primeiro verso: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera de outro, se for do outro marido. Paulo inicia o capítulo dando um exemplo da morte da lei, com a mulher que é casada com um homem e morrendo o marido, ela estava livre para casar-se com outra, Paulo explica. Mas se ela largasse o seu marido, o marido vivo e ela casasse com outro, ela estaria cometendo adultério. Paulo então vem trazendo um grande exemplo do cristão para com a lei mosaica, com a antiga aliança que nós vivemos hoje, a nova aliança em Cristo Jesus. Então Paulo estava querendo dizer que aquele que está morto não tem mais nada a ver com aquele que está vivo. O marido morto, a esposa estava livre para casar-se com outro. Então Paulo vem trazendo uma explicação muito fácil de nós entendermos hoje, para nós que vivemos a graça, que vivemos em Cristo Jesus. Verso de número 4, ele diz assim, ó: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, que sejais doutro naquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Olha só, assim também vós estáis mortos para a lei, para viver com Cristo.
por meio da ressurreição. E é isso que Paulo está explicando, que nós agora vivemos com Cristo, porque morremos com Ele. Se nós morremos com Ele, nós também vamos viver com Ele. Então eu não posso estar mais ligado à antiga aliança. Eu preciso agora estar ligado à nova aliança, que é Cristo. Verso de número 6 vai nos dizer: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Não estamos mais vivendo lá atrás. A antiga aliança, como eu falei, ela agora é passado. Nós estamos mortos para a antiga lei. Paulo vem dizendo assim: vocês agora precisam viver em novidade de vida, não na velhice da letra, da antiga aliança, da antiga lei. Vocês agora vivem a nova realidade, que é uma realidade em Cristo Jesus. Aí alguém pergunta, né? Se você estudou lá o capítulo comigo, o capítulo 1, você vai ver que sempre tem alguém questionando Paulo. Foi alguém perguntando, outras pessoas diz que Paulo mesmo fez a pergunta e ele mesmo respondia. Aí o verso 7 ele diz assim, ó: que diremos, pois? Alguém dizendo aí, né? É a lei pecado? Paulo está falando, opa, de modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha que coisa tremenda que Paulo está dizendo aqui. Ó. Alguém diz para ele assim, ó: que diremos, pois? A lei agora é pecado, então? Paulo, não é isso. O que Paulo está dizendo aqui, vamos trazer isso bem explicado. Paulo vem estar dizendo, olha, a lei era como o exame que você faz e aquele exame detecta como você está. Tem pessoas que não gostam de ir no médico. Tem medo de ir porque o médico vai revelar alguma doença que ele tem e essa pessoa tem medo. Então a lei era mais ou menos isso. Ela revelava onde estava o problema. Porém, quando você faz um exame, aquele exame ele não vai te curar. Ele não vai fazer uma cirurgia em você. Você precisa fazer isso. Então Paulo está dizendo, olha, eu não conhecia o pecado se não fosse a lei. Eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Eu não conhecia a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Não tem aquele ditado que diz que o proibido é mais gostoso? Então, se a lei não dissesse não cobiçarás, não adulterarás, ou seja, a lei foi quem mostrou que agora a cobiça era pecado. Amém? Verso de número 8 diz assim, ó: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, abriu em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Quando eu não conhecia a lei, Paulo está dizendo, quando eu não conhecia a lei, o pecado estava morto. Eu cobiçava, eu adulterava, estava tudo tranquilo. Porque não tinha alguém ali para me dizer, olha, não faça isso que é pecado. Você não pode fazer isso que é pecado. Então esse pecado estava morto nele, Paulo está dizendo. Olha o verso 9. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. Meu Deus, que negócio é esse? Veio o mandamento e o pecado que estava morto em mim reviveu. Por quê? Aquilo que eu achava que não era pecado, agora é pecado. A cobiça que estava em mim, isso aqui é tremendo. Agora, eu sei que é pecado, agora eu não posso mais fazer. Verso de número 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Meu Deus. Paulo está dizendo, olha, que o mandamento que era para a vida, eu achava que era para a vida, mas agora me matou. Você já imaginou que coisa tremenda é isso aqui? Ao invés de produzir o que ele achava que era vida, produziu morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Verso de número 12 vai dizer assim, ó: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte? Peraí, como é que a lei boa se tornou em morte? Se tornou em algo ruim?
Paulo está dizendo de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Logo, tornou-se o bem morte. Alguém perguntou, peraí, o bem agora virou morte? Paulo falou, não, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim morte. Por quê? Aquilo que eu achava que era tranquilo, que não era pecado, agora é. Agora produziu morte em mim, uma coisa que eu achava que a lei viria para ser boa, e a lei é boa, né? Não tô dizendo que a lei não é boa, mas Paulo está dizendo que agora isso se tornou o que não era pecado, se tornou pecado. O verso 14 diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. As concupiscências da nossa carne, ele muitas das vezes nos leva a querer coisas que desagradam a Deus. Quando veio a lei estava dizendo, olha, não rouba. Se você roubar, você está cometendo pecado. Não adultera, se você adulterar, você está cometendo pecado. Não cobiça, se você cobiçar, você está cometendo pecado. Só que antes isso não era. Mas aí veio a lei e agora diz que é. E agora, a partir do verso de número 15, nós vamos ver essa grande luta, essa grande batalha desses foras da lei, no bom sentido, de que eu quero fazer o bem. Quem não quer fazer o bem? Mas nem sempre nós fazemos o bem. Às vezes nós fazemos o mal, fazemos o que não queremos, fazemos o que desagrada a Deus, nos envergonhamos, ficamos tristes. Essa é a realidade do cristão, vivendo em dois mundos. Foi liberto daquela ditadura no qual nós falamos lá atrás, só que agora ele está vivendo em dois mundos diferentes. Por quê? Ele continua com aqueles desejos de fazer coisas que não agradam a Deus. E por que isso acontece? Vamos descobrir dentro do texto e você vai entendendo. Verso de número 15 diz assim, ó, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Sabe aquela vontade de fazer o bem? Aquela vontade de agradar a Deus? Fazer algo que você sabe que é bom, mas você não está fazendo, você está fazendo o que desagrada a Deus. E essa é uma grande luta do próprio Paulo aqui, porque ele fala, olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando o apóstolo Paulo, um homem que deixou um legado tremendo para nós, que nós seguimos os ensinamentos de Paulo. Paulo realizou curas, milagres tremendos e nós olhamos para a fala de Paulo e vê que ele, olha, o que eu quero, o bem que eu quero eu não faço, só faço o que é mal. Porque isso está dentro de nós, essa luta está dentro de nós, não é porque eu sou o crente, não é porque eu estou com a Bíblia embaixo do braço, que eu sou o santão, que eu não erro, que eu não falho, que eu não tenho desejos que não agradam a Deus. Isso é ilusão quem pensa dessa forma. Prosseguindo então, olha o verso de número 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo, olha, agora já não sou eu que faço. Quando eu quero fazer o bem, eu não estou fazendo, estou fazendo o mal. Porém, aí eu já estou fazendo com que a lei lá, que está lá no passado, haja dentro de mim. Verso de número 18, porque eu não sei que em mim isto era a minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consinto realizar o bem. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Paulo está dizendo porque eu sei que em mim isto é na minha carne, ou seja, a nossa carne, ela é voltada totalmente para o pecado. A nossa carne ela é voltada para as coisas que não agradam a Deus. Nós sabemos que precisamos jejuar, sim. Sabemos que precisamos orar, sabemos que precisamos cuidar das pessoas que nos perseguem, orar por eles. Mas o nosso corpo, a nossa carne, ela está sempre voltada a não fazer essas coisas. A não orar, a não jejuar, a não buscar a presença de Deus. Por quê? A nossa carne, ela está sempre lutando
contra o Espírito Santo de Deus que agora habita em nós. Fomos libertos, sim, fomos libertos. Porém, agora o nosso corpo entra uma grande batalha, como o homem que tinha a lei. Aquele homem agora, ele achava que não era pecado cobiçar, mas agora entrou a lei que diz que é pecado. Ou seja, reviveu o pecado nele e ele morreu através do pecado. Então, se eu quero fazer o bem, mas a minha carne não deixa eu fazer o bem, e eu só fico fazendo o mal. E aí nós ficamos tristes, ficamos amargurados porque não agimos corretamente. É assim ou não é verdade? Com você também é assim? Olha, preste atenção. Verso de número 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Eu quero fazer o bem, mas o pecado que habita em mim só quer que eu faça o mal. Eu preciso fazer o bem, mas o pecado que habita em mim não deixa eu fazer. Ou seja, o pecado está ainda habitando dentro de nós. Não vamos ficar livre. Irmão, e o que fazer para não pecar? Não tem como. Você vai ser sempre um pecador. Sempre vai viver na dependência de Deus e de Jesus Cristo para perdoar os teus pecados. Todos os dias nós pecamos. Sim ou não? Verso de número 21, eu já estou terminando. Ó, acho então esta lei em mim. Ou seja, eu estou achando resquício da lei em mim. Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Meu Deus, espera aí. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Verso 22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, eu vejo uma grande batalha nos meus membros operando em mim para que eu não faça o que é bom, o que é certo, o que é correto, mas eu sinto que os meus membros estão querendo agir de acordo à velha criatura, o velho homem, aquele que está sempre ali. Se você der uma cordazinha, ele sai e ele causa um grande estrago nas nossas vidas. É assim ou não é na sua vida também? Sim, porque nós somos pessoas que estamos sujeitos às mesmas paixões, como o apóstolo fala aqui. Estamos sujeitos a errar, sujeitos a pecar. Sim, com certeza. Paulo está dizendo, eu vejo uma grande batalha nos meus membros, outra lei que habita em mim, contra a lei do meu entendimento. Ou seja, uma lei antiga batalhando contra a nova aliança agora, contra os mandamentos de Deus. E aí Paulo vai falar uma frase, meus irmãos, que você, não somos nada, nada, nada. Paulo diz assim, ó, verso 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, quem somos nós? Um pobre, miserável pecador. Mas se nós andarmos nesta graça, batalharmos no jejum, na oração, nós iremos vencer todas elas todos os dias. Temos batalhas, todos os nossos dias temos batalha. O nosso corpo vai sempre batalhar contra o espírito, contra a carne, contra esses desejos de fazer coisas que não agradam a Deus. Verso 25 diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha só que batalha, meus irmãos. Paulo vem dizendo, olha, graças a Deus por o nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 7 ainda não fica claro como nós iremos vencer todos esses problemas, mas no capítulo 8 da semana que vem você vai entender um pouco mais. E aí, até aqui dá a impressão que nós saímos da lei, mas o pecado nos acompanha, não tem mais jeito, mas tem sim. Fique comigo que na próxima semana você irá entrar no capítulo 8 e você vai entender o porquê dessa luta, o porquê que você deve prosseguir, porquê que você deve continuar nesta batalha. Isso é algo tremendo
para as nossas vidas. Então é isso, querido. Nós estamos vivendo em dois mundos, em uma grande batalha dos foras da lei. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Esse foi o nosso vídeo de hoje e eu quero orar por você. Lembra que eu falei lá no início? Pega aí o teu copo com água, eu irei orar, a oração da fé vai te curar, a oração da fé vai curar um familiar teu, a oração da fé vai alcançar alguém, vai libertar uma pessoa no nome de Jesus. Amém? Segura aí o teu copo com água, soberano e eterno Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, aqui está esse copo com água, o meu Senhor. E também está essa pessoa do outro lado com um copo com água. Meu Deus, em nome de Jesus agora, entra com teu poder, Pai querido, sobre esta vida. Em nome de Jesus, ó Pai querido, não importa a enfermidade que ela esteja enfrentando, não importa, meu Deus, a luta, não importa a dificuldade. Senhor, ela ao tomar desta água, ela será curada, ela será liberta para honrar a glória do teu nome, não é para a minha glória porque eu não mereço nada. Senhor, alcança esta pessoa agora, alcança esse homem, alcança esse jovem, esta mulher, meu Deus, que estão atormentados, que estão, ó Pai querido, até mesmo com depressão, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo entre agora e faça uma limpeza, vai limpando, expulsando todo o mal, toda obra maligna, sai agora, todo espírito imundo, saia desta vida agora, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tome a tua água e seja curada, seja curado em nome de Jesus.